E aí, Malícia? E aí, cara, hoje é sócio Roberto, então? Sócio Roberto hoje. Cara, hoje eu tô animado, eu gosto desse negócio pra cacete, mano. O sócio Roberto, ele é um dos molhos, dos primeiros molhos franceses derivados de uma família de molho que é a demi-glace. Que é um caldo de carne, na verdade, que é uma concentração do colágeno da carne e que é aquele caldo grudentinho que às vezes tem em restaurante que você sente no... E como é que você chega nesse colágeno, né? Então, o que a gente faz é o seguinte, fazer um caldo de carne, você vai limpando ele, tirando o excesso de gordura, tirando as impurezas e reduzindo até que ele vira uma coisa gelatinosa mesmo. E essa gelatina vai concentrar e ficar um caldo de carne grosso. Quer ver? Eu preparei ele aqui. Isso demora quanto tempo pra ficar assim? Putz, aqui demorou um dia e pouco fazendo. Eu vou deixar isso aqui reduzindo enquanto você me fala um pouco sobre o vinho, tá bom? Então, aquela coisa que a gente tenta aqui no canal de sair do óbvio, né? O óbvio com esse vinho, de novo, seria uma Pinot Noir, mas eu tô numa linha de levantar a Beaujolais, que é uma região que, como eu disse, é muito simpática, que eu adoro. E a gente teve um outro vídeo que a gente fez com o Lapierre, que foi o pai. E esse cara aqui é um cara importante de falar, porque é o Jean Foyard, que segue a linha do Lapierre, também em Morgon, de uma apelação específica chamada Côte de Pie. E esse vinho tem no Brasil, num preço muito acessível. Cara, é um vinho que eu adoro, assim, tem uma complexidade, um final de boca longo. É um vinho, para mim, especial e que envelheceria bem. E que eu acho que, obviamente, a gente não tendo a Pinot Noir, que é sempre a rainha de tudo, eu acho que esse vinho, sendo uma gamé mais austera, mais fina, assim, com mais nuances, vai muito bem com esse molho que é rústico, e esse vinho também é rústico. Então eu acho que vai acompanhar, vamos ver. Eu vou pegar mais uma coisa aqui, eu tenho um pão aqui da Isabela Tavares que tá no forno, tá quentinho. Aliás, a gente tem que trazer a Isabela aqui, hein? Que vai combinar com isso aqui. Fechado, vamos embora. Tá bonito esse porco, hein? Esse porco aqui, esse pedaço, veja bem, ele é um pedaço que vem da parte do lombo mais perto da cabeça do porco. Então chama copa-lombo. Puta, gosto muito. Cara, esse pão tá uma delícia. Será que o porco com sauce Robert vai barrar o pão? Vamos descobrir agora. Já que a gente tá fazendo um prato antigo, com um vinho que vem de uma tradição também antiga. Exatamente, é isso. Certo? Com um molho aí. Eu vou pegar também uma louça antiga pra gente poder fazer o... Qual a história? Eu comprei numa feirinha só. Tá bonito, hein? Tu é bom nisso, hein, cara? Esse ponto aí, João, porco também tem esse lance de ser um pouco mais mal passado no meio? É a mesma lógica do pato e da carne vermelha? Cara, sabe que porco tem uma coisa que tradicionalmente as pessoas tinham muito receio de comer porco mal passado ou não tão passado por conta das doenças que podem ter, né? Principalmente a solitária, né? Mas hoje em dia tem porcos com uma boa procedência, bem criados, que nem esse aqui. Então a gente pode confiar um pouquinho mais nele. Entendi. Nossa, tá lindo isso aí, rosadinho, né, cara? Exatamente. Bem, beleza. Aí você fez o porco, descansou um pouquinho, colocou aqui, o ponto tá excelente, textura boa. E agora nós vamos colocar o molho. Tá vendo? Ele ficou grosso. Não, impressionante. A textura dele, você vê que ele até, pra cair, ele demora a cair, né? Então esse molho aqui, como tinha muita fumaça, ele não ficou tão transparente quanto ele costuma ficar. Que não é necessariamente um problema. Então, você beber um pouquinho mais de vinho pra mim, que enquanto tava cozinhando, acabei bebendo mais do que deveria. E cara, o que eu achei legal é que hoje a gente fez um molho, uma receita muito antiga, né? Com o Beaujolais, que é uma história que eu até já contei por aqui,
de uma uva que em 1300 saiu da Borgonha para ir para Beaujolais, ou seja, um programa de tradição, de história, que a gastronomia pra gente é isso, galera. A gastronomia ela tem uma visão cultural, ela explica os povos, explica os costumes, explica quem a gente é de fato. Ela é uma tradução do homem vivendo num certo terreno. Vamos comer? Garfo e faca, cuidado para não se cortar aí nessa faca. Se divertiu, João? Me diverti. Essa receita é uma receita um pouco trabalhosa, mas compensa, viu? Vamos ver se. Infelizmente o cheiro não chega na câmera, porque o cheiro tá incrível. Será que o vinho combina? Valeu, galera. Vamos curtir, vamos se inscrever, assinar o canal e em breve mais vídeos.